Gente, como é que a gente ministra depois disso? Hã? Você pode se assentar. Oh, Jesus, deixa o Espírito voltar aí. Aleluia, que poderoso. Que poderoso. Ai, esse Jesus é lindo. Eu tenho uma percepção aqui nessa noite já é noite, que a voz profética, ela é livre nesse lugar. Esse ambiente é fértil. Esteja sensível àquilo que Deus vai fazer aqui, que Ele já está fazendo. Aleluia. Aleluia. Vou deixar você se acalmar, a casa ficar pronta. Gente, eu estou feliz de estar aqui mais uma vez nessa conferência. E obrigada, minha irmã. Feliz de estar aqui mais uma vez. Dessa vez eu venci um grande desafio, porque quando eu aceitei o convite, eu iria vir, eu com toda a minha família. Eu falei para eles: vocês estão comigo? Sim. E quando chegou na época de vir, a Bela está com um projeto na escola, e todos estavam com seus compromissos, e o meu marido falou: nessa viagem você vai com alguém, mas nós vamos ficar na tua retaguarda. Então, pela primeira vez eu faço uma viagem tão longa assim, sem o meu marido, sem a minha família. E vocês sabem o quanto, né, quem me conhece sabe o quanto eu prezo pela família, o quanto a família é importante. Então, eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Aí se você está me vendo assim um pouco assim, é por conta disso. Eu estou sentindo muita saudade deles, mas eu creio que a graça capacitadora de Deus, ela está além daquilo que nós podemos pensar, passar ou imaginar. A graça de Deus é a graça de Deus. Eu queria que você fizesse algo agora. Eu queria que você levantasse a sua mão o mais alto que você puder. Até um exercício aí, mas é as duas. Isso. Faça isso agora. Quando a gente vai se render, a gente faz exatamente isso. Espírito Santo, nós nos rendemos agora. Em nós não existe resistência àquilo que o Senhor quer fazer nessa hora. Nós não vamos resistir às tuas mãos, o teu poder, a tua palavra, a tua glória. Nosso coração e a nossa mente está em alerta por aquilo que vai fazer. As nossas defesas contra o teu Espírito caíram no chão. Estamos rendidas, completamente rendidas ao mover a voz e a soberania e a liderança do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Gente, eu estava aqui vendo a Nair cantar, e eu lembro que esse ano, lá em casa, quem traz as novidades lá para casa, para mim, é a Vitória. A Vitória que fala: mãe, já ouviu essa música? Mãe, já viu isso? E um dia, quem já participou do jejum de 3 dias que a gente sempre faz? A gente faz a cada 3 meses um jejum de 3 dias, jejum de Esther. E num desses últimos jejuns que a gente fez, eu convidei a Vitória para cantar comigo na live. E ela falou: mãe, tem uma moça angolana, tem uma música que é muito a cara do que Deus está fazendo com a gente aqui. E ela começou a cantar para mim. Então eu fico impressionado como que Deus liga as pessoas, como que o Senhor, Ele tem uma conexão, uma rede conectora tão firme, tão forte, que a pessoa que está sentada ao seu lado não é por acaso. A pessoa que está com você não está aí por acaso. O próprio Espírito conectou ela a você. Amém? Eu trouxe as Bíblias, graças a Deus, os livros. Eu consegui que a editora mandasse para cá. Você não tem noção da guerra que é para trazer livro para cá. Então eu consegui trazer, muita gente pediu e a gente trouxe. Para quem não sabe, eu sou uma
Eu amo a palavra de Deus. Eu acho que a nossa vida ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Uma mulher madura é uma mulher que caminha na palavra de Deus. Ela tem como fundamento a palavra de Deus. E eu consegui construir com as características que eu acho importante para que uma Bíblia seja uma Bíblia fácil de estudo. Porque eu amo estudar as Escrituras. Eu não sei se você já pegou isso como um hábito, como algo prazeroso, mas é muito gostoso estudar a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu sentia falta de algumas coisas que eu acho muito importante. E eu fiz uns mapas mentais antes de cada livro dessa Bíblia. E foi tão lindo que eu consegui colocar coisas assim, qual o significado do título? Porque às vezes quando eu ia ministrar, eu tinha que ir atrás no Google, em algum lugar, qual o significado dessa palavra? E eu perguntava a autoria, quem escreveu esse livro? Eu tinha aquelas curiosidades, qual o objetivo desse livro? Qual a estrutura desse livro? Os temas que esse livro aborda e aonde que esse livro aponta para Cristo? Qual é a ligação? E aí eu e mais um teólogo lá de São Paulo, a gente conseguiu construir mapas mentais. Quando você vai ler o livro, vai estar exatamente essas informações. E eu senti a falta de escrever, porque eu gosto de escrever. Só que as Bíblias, elas eram muito grandes. Não que a minha seja pequena, mas foi, gente, o menor que eu consegui para a gente carregar nas viagens e ir de um lado para o outro. Então eu trouxe essas Bíblias. Tem mais características, mas não vou perder tempo aqui com isso. Mas tem muita coisa legal para estudo. Você quer ser profunda, você que, o seu devocional, eu não sei, quando eu pego um livro eu rabisco o livro inteiro. Eu gosto de estudar, de grifar aquela palavra que é importante. Então eu quero trazer essa informação para vocês. Bom, quando essa palavra veio, quando a pastora até me mandou uma mensagem quando estava acontecendo a nossa conferência, que quem aí assistiu a conferência em um lugar chamado Betânia? Quem participou mesmo de longe? Gente, vocês não têm noção do que Deus fez lá. Foi sobrenatural. O Senhor me mostrou algo tão lindo. E o pastor Judson um dia lá ministrando, ele falou: eu vejo mulheres fabricando perfumes, que são as mulheres que não desistiram do corpo de Jesus. As mulheres que mesmo Jesus está lá todo machucado, ele ainda não havia ressuscitado, então elas começaram a preparar um perfume para trazer um cheiro, para trazer cuidado ao corpo de Jesus. E a revelação que ele trouxe foi que Deus está levantando mulheres que amam a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. E não importa como o corpo de Jesus esteja, nós vamos começar a produzir não só perfumes, mas são óleos de cura. E eu achei isso tão forte, porque numa das nossas conferências, eu acho que foi em 2019, quem aqui é pastora de rebanho? Levanta a sua mão, pode levantar a sua mão. Você há de convir comigo, eu não sei se você faz esse tipo de movimento lá na sua igreja, mas que por mais que você faça todos os anos uma conferência, vai existir alguns marcos em alguns anos. Isso não dá para explicar, o Espírito que faz isso, ele vai marcando. Nós tivemos um marco em 2019 e agora eu acredito que em 2025 foi um outro marco. Mas em 2019 o Espírito da profecia entrou naquela conferência de uma forma e as coisas começaram a acontecer de tão lindo. E uma das intercessoras teve um sonho antes da conferência começar. Ela disse que via vidros de perfumes embaixo de cada cadeira. Só que eram vidros de perfumes de cores diferentes, estruturas diferentes de frasco. O frasco não era o mesmo. E ela disse que no meio da adoração, aqueles perfumes se derramavam e eles se misturavam e uma fragrância linda, de um cheiro acontecia. Eu achei meio assim, quando ela sonhou isso, eu falei: ai, que legal. Porque assim, gente, eu sou muito eu sou muito pé no chão com as coisas de Deus. Nem tudo pra mim é uau. Eu sou mais pé no chão com as coisas de Deus. Eu acho que dizer que Deus me disse, Deus falou, é algo muito sério. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. E eu só falei para ela: que bênção, que sonho legal. Só que quando nós estamos lá, no meio daquele mover de Deus, a ministra que estava ministrando parou tudo e disse: meu Deus,
igual a Demétria, meu Deus. E ela disse, eu tô tendo uma visão aberta aqui agora, clara. Eu vejo vidros de perfume embaixo de todas as cadeiras, e esses perfumes se derramam, e começa a vir um novo cheiro, uma nova fragrância. Eu falei, meu Deus. Eu só fiz assim para a intercessora que teve o sonho. Era Deus falando. E quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor falou para mim, esse mesmo Espírito está aqui, porque embaixo de cada cadeira tem perfume. Eu vi mais uma vez. Só que o que eu acho mais lindo no reino de Deus é que nós não somos iguais. Eu ganhei no dia do meu aniversário, eu fiz aniversário agora em outubro, e eu ganhei um buquê de flores de rosas todas coloridas. Todas de rosas não, de flores diferentes, das alunas do Casa de Isabel. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Aleluia. As alunas me presentearam com flores totalmente diferentes. E no cartão dizia assim, porque Deus nos chamou diferente, mas com belezas semelhantes. E cada flor carrega um cheiro diferente. Então hoje aqui, frascos de perfume vão se misturar. Você vai sair daqui com um cheiro diferente. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, nós tivemos uma perda difícil lá na igreja. Um menino de apenas 20 anos estava jogando basquete e teve um mal súbito e ele faleceu. Nós estávamos numa formatura e a mãe dele, alguém que nós amamos muito, trabalha na aba social, é secretária na aba social, a recepcionista. E a gente estava na formatura, com a roupa de formatura. E eu peguei e disse para o Telmo, vamos só conversar aqui com o pessoal, vamos dar oi, cumprimentar, mas vamos lá para a casa da mãe do menino. E gente, eu fui lá do jeito que eu estava, abracei ela, fiquei com ela abraçada, ela chorou muito no nosso colo. E soltei ela e falei, a gente está junto contigo, choramos junto. E é engraçado que hoje não estou sozinha, estou acompanhada com a minha prima que está aqui, a Geise. E a Geise depois manda uma mensagem para mim. Vivi, eu fui lá na casa da irmã e também fui consolar ela, mas quando eu fui abraçá-la, ela estava com o teu cheiro. E ela disse assim, eu sei. Aí ela falou, a minha pastora já passou por aqui. E ela falou, ela estava com o teu cheiro nela. E aí a gente percebe como que aquilo que nós derramamos sobre a vida das pessoas, né? Nós precisamos das perfumistas, daquelas que fazem o perfume, né? Daquelas que se misturam. A minha história de esmagamento se mistura com a história de esmagamento da pastora Renata, e vem um perfume que se mistura com da Ruth, da Demétria, tantas mulheres estão aqui, e as nossas histórias vão se misturando e elas vão tendo um cheiro diferente. Mas nós precisamos daqueles que guardam a bagagem. Nós precisamos daqueles que são guardiões da essência. Eu não sei se você entende isso, porque não basta apenas produzir algo, não basta apenas você estar em algum lugar, mas é você permanecer no lugar que Deus te colocou. Chegar em alguns lugares às vezes pode ser até difícil, mas eu não sei se você já passou por uma situação que você chegou no lugar e o mais difícil agora era permanecer naquele lugar. É quando nós somos curadas, quando Deus fala uma palavra para nós, como é difícil permanecer no lugar da palavra. Eu passei por um processo de mudança de alimentação. Eu mudei completamente a minha alimentação. Eu tirei da minha vida, né, 90% glúten, o açúcar, a lactose. Eu tirei tudo que me inflamava. Eu estava ficando muito doente. Eu estava com problemas nos meus úteros. E quando eu achei que a única saída era ir para uma cirurgia, tirar o meu útero, a médica olhou para mim e disse assim, você não precisa tirar o útero se você mudar a sua alimentação. E aí ela falou comigo, faz um teste comigo de 4 meses. E eu te garanto que tudo que você está sentindo vai passar. Eu não vou dizer que todos os meus sintomas, mas enfim, eram muitos. E eu comecei uma caminhada de um processo. Eu fiquei primeiro 6 meses sem nada, 0, 100%. E eu vi o meu corpo desinflamar. Porque nós cristãs, nós temos uma dificuldade de cuidar do nosso corpo. A gente às vezes olha muito para o espírito, temos olhar para nossas emoções. Mas
eu gosto muito daquela frase daquele missionário que estava no leito de morte, e ele disse assim: eu tinha uma missão e um cavalo. Eu não cuidei bem do cavalo, e agora eu não tenho como entregar a missão. Então seu corpo é onde você vai levar a missão. É que vai você ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, a mulher que carrega um chamado. Então você precisa cuidar de você. E nesse processo, gente, eu emagreci 18 quilos. Foram-se embora 18 quilos. Não foi o propósito principal de quando eu comecei o emagrecimento, mas eu comecei também a ir para a academia. Eu comecei a quebrar um padrão, porque na minha família ninguém ia para a academia. Então eu estava só seguindo o fluxo, comendo pudim todo dia, comendo açúcar, comendo leite, me inflamando. E eu comecei a mudar, e eu comecei a tomar decisão. Quando eu cheguei aonde eu queria e onde eu deveria, curada, bem, eu descobri como é difícil permanecer no lugar que Deus te colocou. É por isso que a Bíblia diz que existem alguns frutos que você só vai receber quando você permanece. Então não é chegar, é permanecer. Guarde isso no seu coração. Não é o mais rápido que você anda, mas é o quanto que você permanece naquilo que Deus tem dito para você. A sua vida muda completamente quando você começa a ouvir a voz de Deus e ser obediente a essa voz. Porque se existe uma coisa que Deus deu para mim e para você, é a capacidade de escolha. Eu lembro que quando eu entrava em algumas mesas e as pessoas diziam assim para mim, quando não tinha nada para me comer, nada, era água e café preto. As pessoas diziam assim para mim: mas é só hoje, come só hoje. E eu estava limpa, tipo há 4 meses, sem nenhum tipo de açúcar, é só hoje. E o Senhor me dizia: você tem um propósito, seja fiel ao propósito. Sabe, você vai precisar fazer uma escolha nesses dias. Eu sei que a gente gosta de, muitas vezes, colocar a responsabilidade da nossa mudança no pastor, na pastora, nas pessoas, no profeta. Mas a grande verdade é que nós não podemos nem colocar em Deus essa responsabilidade. Porque Ele diz que se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, a minha bênção vai ser sobre você. Então é obedecer. E eu comecei a observar que nós precisamos ter as guardiões da essência. As mulheres que vão guardar a essência para que ela não se perca. Porque a Bíblia diz em Provérbios que uma única mosca caindo num bom perfume, ela estraga todo o perfume. Se o frasco está muito aberto e entra uma mosca dentro daquele frasco, sabe o que vai acontecer? Aquele perfume vai se perder. Então nós precisamos de guardiãs. Nunca, escute, nunca na história da igreja, eu acredito, nós tivemos tanta crise de pessoas que são realmente guardiãs, de pessoas que conhecem o seu lugar. Muitas vezes nós somos tentados a querer os lugares de evidência, mas o Senhor está falando: sai desse lugar de querer só aquilo que você acha que é bom para você, e deixa que eu faça e que eu te ensine a você fazer as escolhas certas para essa hora. E tem uma palavra que eu amo. Eu poderia falar sobre tantas coisas, eu poderia falar sobre, inclusive, porque para mim o livro que mais fala sobre essência é Cantares. Tem perfume de tudo ali, você vai ver. E em Cantares também diz o seguinte, que o Senhor dá uma ordem. Lá em Cantares alguém diz assim: ei, por favor, proteja as vinhas que estão em flor, porque as raposinhas, elas estão comendo as flores e impedindo que os frutos cheguem. Então o que ele quis dizer? Nós precisamos de guardiãs. Vocês estão comigo? Nós precisamos de pessoas que guardem umas às outras, de fidelidade nos relacionamentos, nas amizades. Sabe, como é difícil hoje a gente conseguir ter alguém para quem a gente possa contar uma situação difícil que a gente está passando. Como é difícil você abrir um pouquinho o seu frasco, só um pouquinho, e dizer assim: ó, dá uma olhada aqui, não deixa cair mosca, por favor. Mas eu quero te mostrar, eu estou passando uma guerra difícil. Como é difícil. Nós temos guardiãs da essência, pessoas que guardam.
Sabe, e até digo isso ministerialmente, para quem aqui carrega um ministério, como que no meio do processo Deus te entrega algo tão puro e genuíno, mas com o passar dos anos, como que as coisas querem roubar e comprar aquilo que antes era tão puro, e querem deturpar, negociar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então nós precisamos preservar a essência, preservar. E posso falar uma coisa, a essência, ela pode até mudar o frasco, ela pode até ir para um frasco maior. Eu lembro quando nós como igreja estávamos num lugar bem pequeno, quando a aba começou. Hoje nós temos 12 mil pessoas congregando com a gente, numa cidade pequenininha, gente, não é uma metrópole, 200 mil habitantes, em Criciúma. Tem alguém de Criciúma aí, de Santa Catarina? Oh meu Deus! E olha, e quando a gente começou a crescer, quando de 10 em 10 meses nós trocávamos de pavilhão porque enchia, me deu um medo. Quando a gente foi para o maior pavilhão que a gente está agora, que cabe 3.500 pessoas, nós fazemos 5 cultos no domingo, 5 cultos lotados, ministério infantil lotado. E quando a coisa começou a crescer e começou a acontecer isso, eu comecei a chorar nas madrugadas e dizer: Senhor, não me deixa, nós não queremos perder a essência. Nós começamos a ficar com medo, e o Senhor me mostrou uma essência sendo derramada num vaso maior. Então não tem problema se o Senhor está te levando para uma estação de crescimento. Fica tranquila, Nair, porque a essência que Ele derramou não vai se perder. Não vai se perder. A essência que Ele derramou, ainda que Ele troque de vaso, vai permanecer intacta. Nós precisamos de guardiões, nós que somos ministros, precisamos de guardiões, de pessoas que batam nos nossos ombros e muitas vezes nos corrijam. Digam: ei, cuidado por esse caminho, não vá por esse lado. Nós precisamos de guardiões, de pessoas, mas as pessoas não querem mais ser guardiões da bagagem do outro. Vai que ninguém vai roubar, vai que ninguém vai tocar no perfume. Nós não temos mais, porque a gente só quer gente que vai. Quem está comigo? Tem gente com chamado de intercessão aqui. Eu não estou falando de ministério de intercessão, estou falando de intercessão, de oração, que cobre, que está na torre de vigia. E o Senhor me deu uma palavra, e eu quero ler com você uma palavra que talvez você vai pensar: meu Deus, o que é que isso quer dizer? Vou ler no meu tablet. Aliás, eu vou ler na minha Bíblia. 1 Samuel 30. Deixa derramar os vasos aí. Deixa eu ver. 1 Samuel 30. Ah, Jesus, vocês estão cansadas, gente? Posso falar? Vamos lá. Eu vou dar um pano de fundo para não precisar ler tanto. Mas uma das coisas que Davi foi provado foi na rejeição. O homem rejeitado. Mas como Deus usou as rejeições a favor de Davi. Eu quero dizer para você que aquilo que talvez veio para te destruir vai te deixar mais forte. Só que algumas rejeições são presentes de Deus. Porque se você voltar um capítulo no 29, você vai ver que os filisteus rejeitam Davi. Davi queria participar de uma guerra, ajudar. E os filisteus falaram assim: ó, vai embora, Davi, nós não te queremos junto na nossa guerra. E foi providencial, porque Davi, depois dessa rejeição, Davi volta para casa. Tem algumas rejeições, mulheres, que você passa no trabalho, até na igreja, no ministério, que é Deus falando assim: ó, volta para tua casa, vai cuidar da tua família. E a gente fica
lutando contra Deus às vezes, mas o Senhor está falando assim: ei, sabe essa rejeição? Ela te fez olhar mais para dentro. E graças a Deus por essa rejeição, porque Davi chega onde? Em Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, Ziclag está saqueada. Levaram todas as mulheres de todos os guerreiros, os filhos. E é incrível que quando você está querendo estar envolvido numa guerra que não é sua casa é roubada. Todas as vezes quando você está fazendo algo que Deus não te autorizou e não te chamou para você, existe um roubo dentro da sua casa, dentro daquilo que Deus te confiou. Então Ziclag foi roubado. Ninguém foi morto, mas foi roubado. E eu vou começar a ler. Deixa eu me achar. Gente, eu sou alta. Essa mesinha aqui, eu vou te contar, é para a pastora Renata essa mesinha. Misericórdia, Deus. Não, eu vou ter que ler no tablet, que eu acho que vai ser mais fácil. Espera aí. Deixa eu ler de uma parte que eu acho importante. Eu acho que é no versículo... Não sei, vocês vão se achar aí. É no começo. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eles lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Imagina a dor. Oh meu Deus, eu tenho que chegar também, né? Calma, gente, espera aí. Eu tô de lente, e lente bifocal ainda, pra vocês terem noção. Tá, vamos lá, deixa eu dar uma andadinha aqui. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o caminho e atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber, e também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. E em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você veio? Sou egípcio, escravo de Amalequita. Respondeu: meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Negueb. E aí ele vai contar aqui. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. E o rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. E o rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos. E aqui, depois vocês leem, mas ele vai, a palavra diz que ele consegue recuperar tudo. Nada ficou perdido. Nada. Nenhuma unha, nenhum animal, nada se perdeu. Porque Davi recuperou tudo o que aqueles saqueadores haviam roubado. E eu queria trazer essa palavra para nós rapidamente aqui, que o tempo é pouco hoje. Mas Ziclag, para mim e para você, representa um tempo de crise, de dor. E escute o que eu vou falar: de uma aparente destruição. É aparente. Davi, mesmo sendo ungido, passa por uma perda profunda. Sua casa foi queimada, sua família levada, e seus amigos se voltaram contra ele. Depois eu quero que você leia esse texto em casa. Mas esse é um cenário de cinzas que Deus escreve, uma das histórias mais extraordinárias sobre restituição. Não existe, eu acredito, outra palavra. E eu preciso falar a primeira lição que eu aprendo com Davi em Ziclag. Primeira lição, escute:
crise não anula o seu chamado. E eu quero que você fale isso para a pessoa que está do seu lado. A sua crise não anula o seu chamado. Os tempos difíceis que você está passando não anula a voz que te chamou. Não anula. A palavra de Deus, ela continua de pé e firme. Eu lembro do dia que o Senhor me restaurou. Agosto de 2002. Eu estava com a minha vida tão destruída, tão desacreditada. E naquele dia o Senhor me tomou. E Ele me deu o meu chamado. Eu falei: Deus, mas eu me sinto tão destruída. E Ele falou: filha, mesmo com as destruições, o meu chamado continua de pé. E eu quero liberar essa palavra sobre você. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, mas ele se fortaleceu no Senhor. A Bíblia fala algo tão lindo, que quando ele olhou para casa, para tudo queimado, quando ele olhou para aqueles homens, os homens estavam com muita raiva de Davi. Davi era líder. Gente, ser líder não é fácil. Você vai fazer escolhas difíceis, e às vezes as pessoas que estão ao seu redor vão te culpar pelas perdas delas. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles rangiam os dentes de raiva de Davi. Eles queriam matar Davi. E não era só Davi, eles queriam a dor e a frustração que eles tinham, porque a família tinha sido roubada. Eles queriam se descontar em alguém. Cuidado quando você está ferido e você começa a atacar as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que não era para você estar atacando, mas ajudando. Só que quando Davi olha para a cidade, não tem mais família. Olha para os guerreiros, não tem mais amigos. Ele faz uma coisa, então ele olha para o Senhor. E a Bíblia diz que Davi recobrou forças no Senhor. Deixa eu te falar, tem horas que o Senhor vai fazer você olhar só para Ele. E a força que você precisa não está ao redor de você, está nele. Você precisa recobrar forças no Senhor. É por isso que Deus arranca as nossas dependências emocionais. Quer ver um erro que se você fizer, você vai ver? Como dizia minha mãe, você vai tomar na orelha. Às vezes a gente é muito precipitada nas nossas palavras. E a gente pega alguém e fala assim: sem você eu não vivo. Eu tenho medo de amizade assim, gente. Eu chego até a sair de perto, porque eu sei que não vai dar bom. Quando você até expõe: eu fui, mas eu levei a ciclana, porque eu só vou com a fulana. Quando você sinaliza que a sua força está no braço do homem, como diz Jeremias, 17, se eu não me engano, a gente se torna maldito. Porque a nossa força, ela precisa estar no braço do Senhor. É por isso que Deus mexeu nessa pessoa que você disse isso, porque Deus vai lá e mexe. Eu nunca vi, já aconteceu comigo. Fulana é imprescindível. Aí o céu, tira a fulana dela ali. Vamos tirar todas as bengalas, para que ela recobre força no lugar certo, para que você recobre as suas forças no Senhor. Aleluia! Oh glória! Sabe, ao terceiro dia, os seus homens chegaram a Ziclag e os amalequitas tinham invadido e tudo. Nem sempre a unção nos livra da guerra. Ai meu Deus. Queria dizer outra coisa, queria dizer: a unção nos livra da guerra. Mas eu não falo aquilo que eu quero ouvir, eu falo aquilo que é verdade. Nem sempre a unção vai livrar eu e você da guerra. Foi como o pastor Bel e a pastora Renata falaram aqui hoje, que eu achei tão forte no começo, que foi duro e difícil para Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha ardente. Mas o Senhor seria honrado se eles entrassem. Porque de repente Nabucodonosor se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta e diz: eu aqueci 7 vezes mais. Os homens que jogaram morreram. E como que agora, em vez de 3, eu vejo 4 andando no meio da fornalha? E se você for ler, o que acontece é que no final, o próprio rei queria matar, acaba promovendo
Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aquilo que era para te matar, muitas vezes vai te promover ao propósito e vai glorificar o nome do Senhor. Ah, Jesus. Ainda que escolhido por Deus, mesmo ungido, ele passou pela dor. E uma lição aqui: ser de Deus não nos isenta da dor, mas nos garante direção, consolo e restituição. Ah, Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é porque que está doendo aí que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. A crise é parte do processo, não é o fim da sua jornada. Segunda lição que eu aprendo é pedir a direção de Deus antes de falar com alguém, pedir a direção dos homens. Uma das coisas que Davi fez, ele diz: me traz o colete sacerdotal. Naquela época eles traziam o colete do sacerdote e eles oravam pedindo direção para Deus. Então eles trazem o colete sacerdotal e Davi pergunta, porque eu não sei você, mas se levam os meus filhos, eu não pergunto se eu tenho que ir lá buscar. Tenta pensar comigo. A nossa própria reflexo é de ir lá. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Mas em 2016 ou 17, eu estava em casa pela manhã, numa quarta-feira, após o Dia das Mães, após a semana do Dia das Mães. O Dia das Mães foi no domingo, quarta-feira eu estava em casa. Eu estava deitada na cama e a Bela tinha um ano e pouco no bercinho no meu quarto. E alguém vem e abre a porta do meu quarto. Eu falei: Telmo. Quando eu olhei, era um assaltante. Gente, eu sempre achei que se um dia entrasse assaltantes na minha casa, eu ia ir para uma parede chorar e sei lá. Mas eu não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que em defesa da minha filha, eram 2 assaltantes. Eu bati nos 2. Um dos assaltantes falava assim para mim: calma, moça, de tanto que eu batia neles. Eu gritava, eu dizia assim, ó, aqui não. Essa era uma frase que vinha, eu gritava e batia neles e chutava eles. Eu empurrei 2 homens pela porta da minha casa e consegui fechar a porta com a minha última força. Eu fiquei com meus joelhos todos machucados. Eu tinha estucada de chave de fenda no meu braço, porque eles tentaram, não conseguiram. Deus foi a minha força. Então eu passei por um momento extremo então eu não perguntei para o Senhor: devo ali bater neles? Não deu tempo. O dia que o Telmo foi falar para isso na igreja, falou: pessoal, orem por mim. Olha o que eu passo. Mas eu não sei você, mas eu não sei se eu perguntaria isso para Deus. Levaram o que era de mais precioso. Como que eu vou pegar um colete, ter a cabeça de trazer um colete sacerdotal e dizer: devo eu subir contra eles ou não? Mas sabe de uma coisa? O Senhor está procurando esse tipo de mulher aqui hoje. A mulher que depende de Deus, que não se movimenta sem a voz de Deus. Parece tão óbvio ir, mas será que você não pode ir então com a direção e a autorização dEle? Talvez você está na direção certa, mas você precisa da autorização que vem de Deus. E Davi faz algo diante de todo o povo. E o Senhor fala: vai que você vai pegar eles. E quando Deus fala, uma coisa é você ir na sua justiça própria, outra coisa é você ir com uma palavra de Deus. Muda tudo. Ah, Jesus. Sabe, líderes que estão aqui, tem líderes aqui? Lidere mesmo no meio da dor. Às vezes é no meio da sua dor, da sua perda, que você vai ensinar. Você vai dizer: traz o colete aqui. Primeiro vamos consultar o Senhor, perguntar o que o Senhor acha disso. Quando a dor vem, a tendência é procurar culpados. Aí poderia começar assim, ó: pois é, eu disse que não era pra gente ir lá. A gente foi, agora o que aconteceu? Mas não.
Líderes não são apenas seguidos em tempos de glória, mas eles também são muito importantes no tempo da crise. Em tempos de crise, só lidera quem é maduro. Quem é menino foge. Antes de tentar resolver com suas forças, consulte o céu. O que Deus diz é mais importante do que o que os seus sentimentos estão dizendo. Mas isso para nós, mulheres, é uma guerra. Você até disse assim, amém, mas lá dentro você sabe. Cuidado com os amém que você fica falando que é de mentira, porque tem coisa que a gente tem que dizer, Senhor, misericórdia no meu coração. Porque para os homens é muito mais fácil eles agirem, às vezes até na razão. Mas para nós mulheres que temos o nosso emocional tão elevado, como é difícil às vezes a gente deixar o emocional de lado e deixar Deus agir. E perguntar para o Senhor o que a gente deve fazer. No início do meu casamento eu não contava nem 1, nem 2, nem 3. Quando eu via alguma coisa errada no tema, eu já ia para cima. Os anos foram se passando. Eu fui vendo que algumas brigas não valem a pena. E eu fui selecionando as minhas guerras. Eu fui aprendendo aonde eu deveria estar e aonde eu não deveria estar. E ainda quando eu deveria me movimentar, lá no meu quarto eu trazia o colete sacerdotal. Senhor, eu devo jogar ele pela janela? Senhor, eu devo confrontar ele nisso? Eu devo falar sobre isso? Eu devo dizer como eu me senti quando ele me tratou daquele jeito? E o Senhor sempre tinha a resposta certa. Davi consultou ao Senhor. Seja uma mulher que consulte ao Senhor. Seja uma mulher que as pessoas falam, ei, ela não vai dizer nada para você agora, porque ela vai consultar o Senhor. E eu vou trazer aqui uma lição disso. Escute o que eu vou falar. Existem perdas que só serão revertidas com a direção de Deus, não com a nossa luta própria. Tem coisas que quem vai reverter é só Deus. Eu tenho certeza que tem muitos milagres aqui, histórias que você vai dizer, eu tentei, mas quando Deus colocou a mão dele, tudo mudou. Porque é Deus. Terceiro, deixa eu falar isso para você. Nem todos vão ter força para ir com você. E nem todos terão forças para ir até o fim contigo. E tá tudo bem. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala, ó, ali ficaram 200 homens porque estavam cansados demais. Nem todos aguentam o mesmo ritmo. E tá tudo bem. Em tempos de batalha, respeite o limite dos outros. Deus ainda pode usá-los em outra etapa da jornada. Não comece a descartar gente que agora nessa etapa da jornada não está com você porque está cansado, está passando uma situação difícil, está mal, está precisando descansar. Sabe o que essa pessoa é? A guardiã da essência. Ela vai guardar as bagagens para você ir para a guerra. Você também precisa de quem te ajuda. Às vezes a gente fala, não, para ser minha amiga tem que estar lá na frente. Não necessariamente. Não necessariamente. Deus fez algo comigo esse ano, tão lindo, difícil, mas bonito. Ele mexeu nas minhas mesas, sabe, nos meus relacionamentos. Ai, tem uma casquinha que tirei, Jesus, não é meleca. Mexeu nos meus relacionamentos. E até eu falei isso na conferência, que eu comprei uma mesa. Quando eu cheguei na loja dessa mesa, o cara falou assim, o vendedor, essa mesa aí, sabe como é que ela é construída? É uma árvore única, uma árvore centenária. E aí eles cortam a mesa e fazem, essa mesa ela é inquebrável, ela tem garantia eterna, biribororó, para justificar o preço. Aí eu falei, toda essa ladainha eu passei pro meu marido. Você já fez isso, né? Que você... Ele só diz assim, ó, compra uma mesa, normal, mas a gente vai lá, mas essa mesa, bem, resumindo, a mesa começou a lascar. Quando a sua mesa começa a lascar, você está lascado.
Aí ele começou a perceber, tem uma lasca aqui, tem uma lasca ali, e começou a puxar fio de roupa. Eu falei, olha, quase que foi plantada por monges budistas no Alasca. Vou ligar para a empresa. Liguei para a empresa e disse, olha, a mesa que vocês me venderam como a mesa, ela está toda lascada. Estamos aí retirar essa mesa. Retiraram a mesa. No lugar da minha mesa grande, colocaram uma mesa menor. E me disseram, não te importa que enquanto a sua mesa está em conserto, você fique com uma mesa menor? E o Senhor me disse, quando as nossas mesas estão passando por uma revolução e conserto, às vezes tudo que a gente precisa é de uma mesa pequena, suficiente, que caiba quem precisa estar naquela mesa. A minha mesa que foi para conserto tinha 10 lugares, a mesa provisória tinha 6. Em tempos de guerra você não precisa de muita gente, você precisa de gente comprometida. Às vezes é melhor ficar mesmo guardando a bagagem do que ir contigo cansado, não vai dar conta. Tem gente que não tem a estrutura que você tem, e nem deve estar na batalha, porque às vezes vai até atrapalhar. Ai meu Deus. Deixa eu falar isso para você aqui, para você hoje liberar muita gente. Algumas pessoas não continuarão com você, mas não é por maldade, é por limite. Elas têm limite, e às vezes o limite acaba. Eu passei por muitas despedidas, de 2, 3 anos para cá, de pessoas que estavam muito perto e foram saindo. E uma delas me disse, uma dessas pessoas que eu falei para você, eu só ministro se a fulana estiver junto. Aí o Senhor foi lá e podou a fulana. Nunca mais falou isso. Mas quando essa pessoa saiu de perto de mim, ela disse assim para mim, vai, porque eu não tenho estrutura para ir onde tu está indo. Eu não vou dar conta da visibilidade, eu não vou dar conta da pressão. Vai, eu vou ficar aqui guardando a bagagem, guardando as tuas costas. Sabe, a gente precisa ter sabedoria para lidar com os nossos relacionamentos. Às vezes a gente é viciado em ficar ferido, viciado em ser vítima. Pelo amor de Deus, libera as pessoas da tua vida. Libera. Faz hoje um pacote, libera. Fulano, você não me deve nada. Foi o próprio Senhor que fez isso. Sabe? Não julgue quem parou no caminho. Honre os que caminharam até onde conseguiram. Daí fulana saiu. Fulana não presta. Gente, isso é injusto. Deus detesta balanças desonestas. Porque às vezes, se eu faço é porque eu estou cansada. Se o outro faz é porque ele não presta. Honre quem conseguiu chegar até ali. Foi importante para você. Tem pessoas que não irão com você, mas irão te guardar, te proteger, te cuidar. E eles também merecem recompensa. Meu Deus. Em quarto lugar, está acabando meu tempo. Mas a quarta lição que eu quero deixar aqui. A bondade. Ouvir a voz de Deus gera alianças inesperadas. Encontraram um egípcio no campo, deram-lhe pão e água. Ele estava faminto. Uma bondade no meio do caminho. Quem que ia parar para um egípcio? Eu quero ir lá resgatar o que é meu. Deram pão e água para ele. Uma bondade inesperada, sem querer algo em troca, pode te dar uma aliança inesperada, que vai ser destravadora para o seu propósito, que vai ser a chave da sua vitória. Olha, 200 não foram, mas um só que encontraram no meio do caminho foi a pessoa chave para levar ele ao lugar certo. Às vezes você está chorando por 200, você está falando, só precisa de um. O egípcio, alguém completamente improvável,
A generosidade de Davi e os seus homens levou a chave da vitória. O egípcio sabia onde estavam os inimigos. Às vezes a chave da sua restauração está em alguém que você quase ignoraria. Ai, mas ela está cuidando da porta. Ah, é? Começa a subestimar as pessoas que Deus coloca no teu caminho. É por isso que antes de Deus levantar alguém, Ele vai tratar no coração dela se é uma pessoa de interesse ou não. Sabe o que Deus está fazendo com os interesseiros? Senta, filho, porque teu lugar não está na guerra, não é liderar não. Senta. Se é interesseiro, senta. Deus está procurando gente que não vai se vender no meio do caminho. Deus está procurando gente fiel, fiel à verdade, fiel a Ele. Deus está procurando gente que vai olhar para pessoas improváveis e dizer: vem cá, tem pão e água para você. Ai, quantas chaves que nós abrimos portas incríveis lá na aba, Pai, porque nós temos o aba social. Paramos para dar comida e água. Gente, na minha casa já morou mais de 7 meninas, moças, sem pai, sem mãe, sem ninguém na vida delas. Hoje está morando 2 comigo. Aí você pensa assim: nossa, a tua casa deve ser gigante. Eu moro num apartamento de 2 quartos. Num quarto está eu e o Telmo. No outro quarto está a Bela, dividindo com 2 meninas. Uma órfã de mãe, outra órfã de pai. Quando você para dar água para alguém, pode ser a chave de uma vitória que você está procurando. Mas o mundo fala assim: faça network. Vamos fazer uma mesa interesseira. Ai, esse fulano aqui pode me levar lá naquela agenda. Que caia por terra isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós caminhamos, escute, nós caminhamos com os valores do céu. E talvez a palavra que você tanto precisa não está em mim. Talvez você colocou expectativa em mim, na Ruth, alguém quer ministrar. Deus vai usar a pessoa que está do seu lado, o voluntário dessa casa. Deus não chamou celebridades, Ele chamou ministros. Uau! Aquele egípcio sabia exatamente onde os inimigos estavam. Deus vai trazer pessoas até você improváveis, que vão te dizer o caminho certinho que você tem que ir. Foi igual a Ananias com Paulo. Paulo está cego, né? Paulo cego. Vai na casa do Ananias. Ananias, ninguém ouvia nunca falar desse homem também. Foi a única vez que ele estava na Bíblia ali. Só que ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Deus está chamando gente que ouve a voz dele. Deus está chamando gente que para ouvir. E o que Ananias podia ter dito? Eu, Senhor, Paulo está matando crente? Jamais. Escute, você vai restaurar a visão de muita gente que você falou mal. O Senhor vai te usar para levantar e para trazer luz outra vez para muita gente que você julgou. Ananias entrou numa guerra. Senhor, orar pelo Paulo. Mas ele disse: ele será um grande instrumento nas minhas mãos. Às vezes você não tem que olhar para as pessoas com a história que elas tiveram, mas olhar para o que Deus tem para elas. Dá chance de as pessoas serem restauradas aos olhos de Deus. As pessoas falam para você assim, ó: cuidado, Ananias, aquela fulana lá já fez isso. E Deus fala assim para você: pois bota a mão nela, restaura a visão dela, porque ela é um instrumento que eu vou usar para minha glória. Eu vou restaurar a vida dessa mulher. Ah, Jesus. Posso te dizer uma coisa? A bondade abre portas proféticas. Ajude pessoas.
A bondade. Não importa se você está correndo. Não importa. Pare para dar água e pão para alguém. Pare por alguém que está perdido. A bondade abre porta. Meu tempo acabou, peraí. Tá, só mais um pouquinho. Quinto, Deus é um Deus de restituição total. O que Deus restitui, Ele não traz pela metade. Ele restitui tudo que é seu. Se não foi restituído, sabe o que é? Porque não era teu. Porque Deus restitui tudo que é seu. Se não voltou, é porque não era teu. Assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham levado. Ninguém faltou. A promessa de Deus se cumpriu. Davi recuperou tudo sem perda alguma. Deus é especialista em restituição total. Davi recuperou família, bens e honra. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ai, Jesus. Em sexto lugar, a vitória revela o seu caráter. A vitória revela o coração. Sabe por quê? Uma coisa é quando você está com tudo roubado. Tudo tinha sido roubado. Davi estava ali. Vou ouvir a voz de Deus. Amém, ficar 200. Mas quando chega a vitória, você já viu aquela pessoa que quando ela está de tempo difícil, ela é um amor. Ela é querida. Quando ela precisa, ai, só $50. Não paguei as minhas contas esse mês. Ou quando ela está bem sozinha, não tem ninguém assim, dela vai lá e vai usurpar você. Ah, meu Deus. Uma coisa é quando você está... A sua personalidade, seu caráter, quando você não é conhecida, quando ninguém sabe quem você é, quando ninguém quer tirar foto com você. Mas uma coisa é quando Deus começa a te colocar num ambiente de vitória. Quem é você quando tudo der certo na sua vida? Esses dias eu li um meme. Senhor, me faz rica, me dá uma chance de provar que eu não vou me perder. Que tem coisa que Deus não pode dar para mim e para você, porque a gente vai se perder. Tem gente aqui que anda com Deus na coleirinha, na medida. Já viram aquela rédea curta? Deus tem que tratar na rédea, porque se Deus dá muito, já começa a se perder. Eu já vi tanta gente embriagada com sucesso, embriagada com ministério, embriagada com coisas. Deus falou: filho, não se embriague com isso. Tanta gente se perdendo no meio do processo. E uma coisa é que o seu caráter se revela quando você está numa estação de bonança, quando tudo está dando certo na sua vida. Ai, Jesus. Sabe o que acontece? Lembra daqueles 400 que foram? Eles voltaram com a vitória, certo? Com tudo. Aí eles chegam com os despojos, porque ainda Deus deu os despojos ainda. Não é só recuperar o que tu tinha perdido, tu vem com mais tesouro. Aí eles chegam e tá lá os 200 guardando as bagagens. Aí Davi fala: agora vamos sentar e repartir os despojos. Aqueles 400 homens falam o quê? Não reparte com os 200. Eles não lutaram, eles não têm direito. Mas Davi faz algo. Davi mostra seu coração generoso e justo. A vitória não é ocasião para vaidade, mas para generosidade e honra mútua. Deus, quando levanta uma pessoa, Ele não levanta ela sozinha. Deixa eu te falar algo. Deus vai dar para você repartir até quem não lutou contigo. Seja generoso, seja generosa. A vitória não é desculpa para vaidade, mas é a chance de exercer generosidade e justiça. Ali o caráter de rei já vinha para fora, e Deus ia aprovando Davi nas pequenas coisas. E por último, transforme a dor em estratégia. Porque o homem que Davi, ele tira o suco do negócio, sabe? O suco do suco. É igual eu estava estudando sobre o esmagamento para ser formado óleo, o azeite da unção. Na oliveira, né? Os tipos de prensa e os tipos de azeite que são formados. E até as prensas são estratégicas de Deus. Em sétimo lugar, transforme a sua dor em estratégia. Porque
Davi mandou presentes aos anciões de Judá. Quando os bens estavam recuperados, Davi semeia a honra em Judá, o povo que mais tarde o reconheceria como rei. Davi vai lá e diz assim: eu venci essa guerra, mas agora eu quero fazer algo, eu quero honrar alguém que está perto de mim. Não só de mim que lutou, não só das pessoas que estavam ao meu redor, mas daqueles que estão longe. Deixa eu compartilhar a minha vitória contigo, está aqui, ó. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Generosidade. Se você soubesse o poder de ser generoso, você não perderia tempo. Eu amo quando a gente tem lá na igreja uma cultura, já desde antes, quando a gente começou, a gente doa muitas coisas um para os outros. A gente doa roupa um para o outro. A gente fala: essa roupa não ficou bem em mim, vai combinar com você. A gente divide as bênçãos. Eu declaro que você vai ser uma pessoa generosa, porque à medida da sua generosidade, à medida que Deus pode derramar na sua vida. Meu tempo acabou e eu quero orar com vocês. O Senhor está chamando algumas mulheres de guardiãs da essência. E eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero orar com você. Talvez você está numa guerra em Ziklag. Oh, aleluia. Sabe de uma coisa? Maior são aqueles que estão contigo do que aqueles que ficam. Maior são aqueles que vão para a batalha do que aqueles que desistem. Mas nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos do que aquilo que nós temos. Mas no poder do nome de Jesus, essa noite você vai trazer cura sobre você. Quem é que está passando por uma guerra aqui, que está em Ziklag? Levanta a mão bem alto. Ah, minha irmã, eu não vou dizer para você vir aqui na frente, porque depois de mim vem a irmã Ruth. E falo como João Batista. Só estou preparando o caminho. Mas se você está passando por uma guerra, levante a sua mão. Aleluia. Comece a falar com Deus agora. Peça direção. Você sabe qual é a sua guerra. Você vai começar a pedir direção para Deus agora. Qual é a estratégia? Qual é a guerra? Isso, qual é a estratégia dessa guerra agora? Pai, em nome de Jesus, assim como o teu Espírito, Pai, tomou a vida de Davi em Ziklag, assim como a tua graça veio, eu declaro sobre elas agora a tua presença agora, para vencer essa guerra. Senhor, uma unção de restituição aqui nessa noite. Uma unção de restituição aqui. Pessoas que tiveram a honra roubada, que tiveram os bens roubados, a família roubada. Eu declaro aqui uma unção de restituição. Restituição dos teus filhos, restituição no seu casamento, na sua vida, restituição ministerial, restituição emocional, restituição espiritual. Nada do que é seu vai se perder